Esse conteúdo é indicado para maiores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. E, se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, desde já eu agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A toda a galera também que já me acompanha aí, eu também agradeço bastante a sua audiência e o seu play. E hoje, amigos, a gente vai para o episódio de número 26 aqui no Crimecast. Mas antes eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante, eu continuo dizendo, que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios, para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. Quando eu falo isso, realmente é importante, certo, amigos? Que vocês sigam o Instagram do Crimecast e eu ficaria muito agradecido, muito feliz se vocês pudessem compartilhar o Instagram do Crimecast com aquela galera aí que vocês sabem que gostam do tema e com amigos aí, para que o nosso podcast tenha uma visibilidade maior e essa visibilidade vá aumentando para que a gente possa ir cada vez mais melhorando e levando conteúdo aí para o máximo de pessoas possível. Então eu fico muito agradecido se quando você estiver ouvindo o Crimecast puder marcar lá a conta do Crimecast no Instagram e compartilhar os episódios e seguir o nosso Instagram. Então, amigos, hoje é episódio de número 26 aqui no Crimecast, né? Uma nova história. E a história que eu trago hoje para vocês, que já logo de cara eu informo para vocês que vai ser uma história com mais de uma parte, porque tem bastante informação e é uma história que vai falar de um assunto bem delicado, é uma história bem misteriosa e bem sombria, que eu tenho certeza que desde o início vai pegar vocês e vocês vão ficar ligados ali o tempo todo, querendo saber o desenrolar. Então é isso, amigos, a gente vai agora para o episódio 26 aqui no Crimecast, que é a história sobre Calder Road, o Campo da Morte. Os campos de Calder Road são um enigma. É um lugar onde coisas ruins acontecem e por isso ficou conhecido como Campo da Morte ou Campo de Matança. O Campo da Morte é um lugar fácil para desovar um corpo e, para quem faz isso, se safar facilmente. Desde 1983, o condado de Galveston tem um número assustador de desaparecimentos misteriosos. A poucos metros de uma rodovia movimentada, garotas e mulheres raptadas foram mortas e desovadas. Houve mais de 20 vítimas. E as dúvidas que surgiram: foi só um assassino?
foram vários assassinos, uma nova informação surge que pode ser a chave para todo o caso. Várias famílias ainda têm a esperança de obter respostas e que finalmente o caso seja solucionado. Os campos da Calder Road pertenciam a uma empresa petroquímica, uma área enorme sem nada, além de uma empresa de passeios a cavalo. Uma estrada de terra sem saída e praticamente deserta. Richard Hennison, agente especial supervisor do FBI, diz que começou sua carreira na polícia de League City e conta que foi lá que tomou conhecimento do campo da morte. Hennison conta que, em 6 de abril de 1984, um casal tinha uma casa bem próxima a Calder Road. O filho deles brincava no quintal e o cachorro corre e foge para a floresta. Algum tempo depois, o cachorro volta com algo redondo na boca. Os donos achavam que se tratava de uma bola e aí saem para olhar mais de perto. O que o cão tinha encontrado era um crânio humano. Uma ossada também foi achada ali, no campo da morte de Calder Road. 2 anos depois, em 1986, uns garotos andavam de bicicleta pela mesma região. Eles encontram uma outra ossada. A polícia foi chamada e, enquanto fazia buscas na área procurando provas que ajudassem a identificar a segunda ossada, eles encontram mais uma ossada. Já era a terceira. Essa terceira ossada estava a mais ou menos 20, 30 metros de onde acharam a segunda. O local onde foram encontradas todas aquelas ossadas era mata mais fechada, que tinham algumas pequenas trilhas. As 3 vítimas estavam todas a metros uma da outra, todas muito perto, ou seja, quem fazia aquilo sempre voltava para o mesmo local. Então, amigos, aqui, para a gente ter uma noção, várias ossadas são encontradas ali numa região, como vocês puderam ouvir, de uma empresa, né, como se fosse uma empresa aí antiga que foi desativada. E quando ele fala campos, terrenos muito extensos, né, que não tem nada a não ser mato e árvores, né, e aí encontraram essas 3 ossadas lá na década de 1980, todas as ossadas ali, muito próximas, né? Catherine Casey, autora do livro Deliver Us, conta que os assassinatos de Calder Road assombraram aquela região do Texas por muito tempo. Catherine lembra que ia bastante de Houston a Galveston com o seu marido, passar o fim de semana ou curtir a praia. Eles iam de carro e Catherine diz que sempre tinha um outdoor na beira da estrada com o rosto de uma das garotas solicitando informações às pessoas que pudessem ajudar no caso. Catherine ficava imaginando por que tantas mulheres estavam morrendo ali naquela região. Ela então passa a guardar todos os artigos que saíam sobre os casos e com isso começou a escrever o livro. Catherine explica que esses casos eram antigos e não havia novidades quando ela começou a escrever o livro, mas foram as famílias que mantiveram os casos vivos.
A autora do livro conta que Tim Miller foi uma das primeiras pessoas que ela procurou. Tim Miller é o fundador da Texas Echo Search. Tim Miller explica que a primeira vez que encontrou um corpo foi com um cavalo, por isso o nome de Echo Search. Echo de equino, cavalo. A fundação de Tim Miller já esteve em 42 estados, em 11 países diferentes, e diz que nunca cobraram nada de nenhuma família para ajudar nas buscas de alguém desaparecido. E aí, amigos, nós vamos saber um pouco mais sobre a história de Tim Miller e, consequentemente, o porquê de ele ajudar tantas pessoas em um momento tão difícil como a busca por um ente querido que está desaparecido. Tim conta que nunca esquecerá o dia em que sua filha desapareceu. Ele lembra que estava no carro e era umas 6h45 da manhã. Sua filha, Laura, disse: "Posso falar com você?" E ele respondeu: "Claro, fala." Laura perguntou ao pai se estava tudo bem se Vernon viesse naquela noite para a casa deles. Vernon era o namorado de Laura. Tim disse que sim e que era uma boa ideia, pois a mãe de Laura ia fazer muita comida para todos enquanto ele ia fazer churrasco lá fora. Tim Miller conta que ainda não tinha um telefone fixo em casa, pois naquela época demorava muito a instalar na residência após se mudarem. Então a alternativa era usar um telefone público enquanto isso. A mãe de Laura combina de levar a filha até o orelhão na hora do almoço para que a garota ligue para o namorado. Laura foi com a mãe até o telefone público na hora combinada e ouve sua mãe dizer que ela não demore muito, pois a mãe tem que voltar para o trabalho. A garota responde que queria conversar um pouco mais com Vernon e diz à mãe que pode voltar para casa sozinha, a pé. A distância entre o orelhão e a casa deles era de mais ou menos 800 metros. Mais tarde, Tim Miller conta que chegou em casa e a mãe de Laura também. Pouco depois, alguém bate na porta. Era Vernon, o namorado de Laura. Tim lembra de perguntar a ele onde estava Laura e o garoto respondeu que não sabia. Laura não havia retornado para casa. Laura Miller, 16 anos, desapareceu em 10 de setembro de 1984 em League City, Texas. Tim Miller conta que naquele momento entraram em pânico. Ela tinha apenas 16 anos e, além disso, tinha um problema de convulsão. Laura tinha que tomar remédios 2 vezes ao dia para evitar problemas. Os pais estavam aflitos, pois imaginavam uma situação em que a filha estivesse voltando para casa e tivesse tido uma convulsão na rua e fosse levada para um hospital sem ser identificada. Tim conta que eles correram para 2 hospitais da região, mas quando chegaram lá não havia ninguém sem identificação e nenhuma Laura entre os pacientes. Os pais decidem então ir à polícia denunciar o desaparecimento. Os policiais dizem a eles que provavelmente a menina só tinha fugido e mandam que os pais simplesmente voltem para casa e esperem uma ligação que em breve Laura ia ligar. Muitos pais naquela situação recebiam
a mesma resposta das autoridades. Ela fugiu, ela está com amigos, sejam pacientes, daqui a pouco ela aparece. Isso aqui eu já falei, inclusive, em outros episódios, dessa questão da polícia sempre dizer para os pais que, quando se tratava de algum jovem, né, algum adolescente que tivesse sumido, que os pais fossem denunciar isso na polícia, a polícia tinha esse hábito de sempre dizer: não se preocupe, ela fugiu ou está com amigos, né? Vão para casa, espere que daqui a pouco aparece. Então, isso, para quem já ouviu aí os outros episódios, aí há outras histórias que quando garotas sumiam, principalmente jovens, era a mesma resposta que a polícia dava para todos, né? Quando se tratava de adolescentes, que a pessoa iria aparecer. E não foi diferente com Tim Miller. Tim Miller conta que a filha tinha muitos amigos e alguns de sua turma eram problemáticos. Alguns fumavam maconha e aprontavam de vez em quando. Os Miller moravam em Dickinson, Texas, e se mudaram para League City, também no Texas, justamente para que Laura mudasse de escola. Então, amigos, para a gente explicar, a família, né? A família Miller tinham se mudado para League City, justamente já tentando ali que a garota Laura deixasse amizades não tão legais de lado, forçando ela a frequentar outro colégio, né? E ter novos amigos. E aí a gente volta ao desaparecimento da Laura. Tim Miller diz ter informado à polícia que a filha estava em apuros, pois precisava tomar o remédio. Tim fala que nunca vai esquecer o que um investigador lhe disse. Abre aspas. A Laura já é grande, ela tem a manha. Ela consegue o remédio em qualquer lugar. Olha a resposta que um policial deu. Um policial, um investigador, seja o que fosse. E olha o que o cara responde. Que ela era grande já, que ela sabia se cuidar e tal, que ela poderia conseguir o remédio em qualquer canto. Olha isso, bicho, olha o grau de preocupação de um cara desses, né? Por essa e por outras, fica evidente que a polícia não levou o desaparecimento de Laura a sério. O que o pai, Tim Miller, não sabia àquela altura era que Laura não foi a primeira jovem a desaparecer na área. Havia uma garota chamada Heidi Fye que tinha sumido antes, em torno de 11 meses antes do desaparecimento de Laura Miller. Há uma gravação em áudio do pai dessa outra garota, de Heidi Fye. O pai dela se chama Joe Villarreal. Esse gravador de voz foi dado a Joe pela própria Heidi. A sobrinha de Heidi, Nina Edwards, é que conta um pouco mais sobre Heidi. Heidi, como a família a chamava carinhosamente, nasceu em 1958 e era filha de Joe e Jenny Villarreal. Em 7 de outubro de 1983, Heidi Fye estava indo para Houston. Ela ia ao encontro do namorado, que dizia estar consertando um trailer para que os dois morassem juntos. O plano do casal era levar o trailer para o quintal da mãe de Nina Edwards. Nina conta que eles iam morar lá para economizar. O pai de Heidi lembra que antes de desaparecer, a filha apareceu na sala e falou com ele dizendo que o veria na manhã seguinte.
a sobrinha Nina Edwards conta que ela ia até a loja de conveniência, que não ficava muito distante de casa, e ela foi a pé até lá e depois teria usado o telefone público do lado de fora da loja para ligar para alguns amigos e tentar conseguir carona, mas ela nunca chegou a Houston. Heidi desapareceu em 7 de outubro de 1983, também em League City, Texas. Uma caixa da loja de conveniência disse ter visto Heidi fazer uma ligação pela cabine telefônica. O local onde Heidi fez a ligação era muito deserto e sem iluminação. O problema é que ninguém sabia ao certo as circunstâncias do desaparecimento da jovem. Havia essas informações, mas ninguém sabia exatamente onde ela teria sumido. Foi ali mesmo, próximo ao telefone? Foi ao sair do telefone, na rua, no caminho para casa? Não dava para saber. Ao levarem a informação para a polícia, a família recebe a mesma resposta que já tinham dado para Tim Miller quando sua filha Laura sumiu, que ela tinha fugido, que ninguém se preocupasse, esperassem mais uns dias e ela voltaria. A polícia ainda diz que não precisava alertar a mídia e nem colocar os cartazes, era só esperar um pouco que Heidi apareceria. O pai de Heidi, obviamente, não aceita esperar e sai para procurar por ela todo santo dia. Joe passou a interrogar pessoas em boates e até para o outro lado da cidade ele ia sem dizer nada aos familiares. Era um pai desesperado. Ele anotava tudo que as pessoas lhe diziam e depois gravava tudo. Joe também descrevia as pessoas com quem ele falava, anotava nomes, números de telefone e achava que alguém em algum lugar sabia de algo. Então, amigos, para a gente continuar entendendo ali o desenrolar dessa história, essa garota, Heidi, ela sumiu antes da Laura Miller. E olha só que mesmo já tendo acontecido com essa garota Heidi, quando a Laura sumiu, a polícia teve a mesma atitude, cara. É impressionante, né? Beira o absurdo que a polícia, mesmo já com o caso, esse outro caso dessa garota Heidi, foi mais ou menos ali um pouquinho menos de um ano antes do caso da Laura Miller, filha do Tim Miller. Então a polícia agiu da mesma forma, cara. Como que se explica isso, né? Por que a polícia tinha a mesma postura já tendo acontecido com outra garota, né? A Heidi sumiu em torno de um ano antes da Laura Miller, o Tim Miller, né? Quando a filha dele some, a polícia tem simplesmente a mesma postura. Absurda para falar o mínimo, né? Os restos mortais de Heidi foram encontrados somente em abril de 1984, cerca de 6 meses depois, no campo de Calder Road. Era aquela ossada lá que o cachorro encontrou o crânio, né, e levou para casa, que eu contei para vocês aqui no começo do episódio. O corpo de Heidi foi identificado pela arcada dentária. A polícia encontrou a ossada debaixo de uma árvore no dia 6 de abril de 1984. O agente Ransom explica que os ossos foram espalhados por animais, então era difícil constatar se havia alguma marca no corpo
ou algo feito pelo assassino. A análise da ossada não trouxe muitas informações aos investigadores. A suposta causa da morte foi traumatismo, fraturas severas nas costelas. Somente após a descoberta da ossada, o caso chamou a atenção da polícia. Os investigadores então apuram que Hyde trabalhava em um bar chamado Texas Moon, que fica a uns 7 ou 8 quilômetros da Calder Road. Havia alguns suspeitos relativamente próximos a Hyde, que Joe, o pai dela, insistia que fossem interrogados pela polícia. Vocês lembram, né, que o pai, né, não ficou parado, ele começou a investigar por conta própria e usava um gravador, inclusive presente que a própria Hyde deu para ele. Ele anotava as coisas e depois gravava com esse gravador, anotava nomes, números de telefone, passava tudo para o gravador. Ransom conta que havia vários suspeitos diferentes, mas acabaram não tendo provas suficientes para acusar nenhum deles. Em suas gravações, o pai de Hyde insistia que algo precisava ser feito e que sua filha não poderia morrer assim e ficar por isso mesmo. Então, a gente sabe que a ossada de Hyde apareceu em abril e Laura desapareceu em setembro. Em ambos os casos, as garotas foram vistas pela última vez exatamente no telefone público do lado de fora da loja de conveniência. Os familiares de Laura Miller passam a acreditar que o local onde as duas tinham sido vistas pela última vez teria alguma ligação. Era muita coincidência que ambas tivessem passado exatamente ali e depois sumiram. Os pais de Laura levam essa informação à polícia e o que eles ouvem como resposta é revoltante. Um dos investigadores diz que aquele caso era um incidente isolado, pois Hyde era funcionária de um bar e havia sido raptada depois do trabalho e depois assassinada. O investigador ainda diz que os Miller não falassem com a família de Hyde, pois eles estavam passando por um momento difícil e ainda tentando superar a perda da filha. Os pais de Hyde não conheciam Tim Miller e, como a polícia mandou que os Miller não se comunicassem com eles, também disse aos familiares de Hyde que não falasse com ninguém sobre o caso. As investigações avançavam muito pouco e, com isso, os pais foram forçados a investigar sozinhos. Então, olha isso, cara. Eles ignoraram essa questão lá, né? Que foi depois constatada que tanto a Hyde, que sumiu primeiro, como Laura, que sumiu depois, tinham em comum que a última vez que foram vistas foi ali naquele telefone público, o mesmo telefone público do lado de fora da loja de conveniência. Quando levam essa informação à polícia, a polícia ignora e diz que não tinha nada a ver, que ali era um caso, que o caso de Hyde era um caso isolado, um incidente isolado. Tim Miller lembra que implorou e suplicou para que a polícia investigasse os dois casos que pareciam ter alguma ligação, mas os policiais praticamente o diziam que ele deveria estar louco. 17 meses após o desaparecimento de Laura Miller, algumas crianças andavam de bicicleta pela área e sentiram um cheiro muito forte, um odor de algo podre.
Elas vão até o local de onde o cheiro vinha, mas a princípio não sabiam de quem era aquele corpo. O médico legista então forneceu algumas informações, como a faixa etária, uma característica que era os dentes separados, mas ela continuou como desconhecida. Em inglês, eles usam o termo Jane Doe para o corpo de uma mulher que não foi identificado. Procurando por mais provas, os investigadores expandem o território onde fazem as buscas e acham uma outra ossada. Tim Miller diz que assim que saiu nos jornais que 2 ossadas tinham sido encontradas, soube que uma delas deveria ser o de sua filha. Catherine conta que os corpos estavam debaixo de árvores e estavam bem próximos. Os corpos estavam de uma forma que pareciam ter sido posicionados ali. Foi verificado depois que a ossada, até então de uma vítima desconhecida, havia levado um tiro com uma arma calibre 22. A bala foi encontrada na coluna. O outro corpo, então, é examinado e, ao analisar a arcada dentária, se descobre que eram os restos mortais de Laura Miller. A ossada de Laura Miller foi descoberta em 2 de fevereiro de 1986. Havia também uma camisa xadrez azul perto do corpo de Laura. A camisa tinha algumas manchas, mas na década de 1980 ainda não se usava DNA. A polícia colocou o número do caso do assassinato de Laura na camisa. O agente Ransom diz que naquele dia, em fevereiro de 1986, foi quando tudo complicou. Quando os corpos começaram a aparecer na Calder Road, as pessoas então passam a usar o termo Campo da Morte do Texas. Somente aí os crimes passaram a chamar a atenção. Tim Miller diz que lembra muito bem que o corpo da filha foi achado quase exatamente onde ele havia pedido para que a polícia olhasse, mas foi ignorado. Tim Miller se culpa até hoje por não ter insistido mais nisso, ou de não ter ido falar com a família de Heidi. Tim acha que se ele e o pai de Heidi tivessem se reunido logo no início, não estariam ali tantos anos depois. Tim Miller ainda acredita que essa dor e tristeza imensa foi o que mataram o pai de Heidi. Então, amigos, esse ponto aqui é bem triste, né, e lamentável, porque a polícia parecia dar a mínima, né, quando as garotas sumiram. E só quando aparecem as ossadas, né, é que eles passam a dar alguma atenção para aqueles casos, né? Inclusive, tanto Tim Miller, pai de Laura, como o Joe Villarreal, pai de Heidi, eles fizeram investigações por conta própria, né? E infelizmente o pai da Heidi morreu fazendo essa busca ali, tentando entender, né, o que tinha acontecido com a filha e tentando achar a filha. Bem triste e lamentável essa parte aí, nessa questão de você ver pais procurando por filhos e não tendo nenhuma resposta. Ransom diz que numa cidade pequena, sem muitos crimes violentos, de repente, em 2 anos, ter uma onda de sequestros e assassinatos era muito incomum.
Foi aí que as pessoas perceberam que era um assassino em série, que era real e estava acontecendo ali, na comunidade. A questão é que outros casos já tinham acontecido antes, um deles bem antes, em 1971. Houston era uma cidade em plena expansão e desenvolvimento nos anos de 1970, se tornando o centro da indústria do petróleo naquela época. Por causa desse boom em Houston, havia bastante trabalho, muita gente chegando e circulando, e também havia cidades menores ao longo da rodovia I-45, que começaram a se tornar uma espécie de subúrbio, e ao mesmo tempo havia ali também andarilhos, homens com passados criminosos, etc. Em novembro de 1971, duas garotas, ambas com apenas 15 anos, sumiram em Galveston, Texas. Maria Johnson e sua melhor amiga, Debbie Ackerman. Mesmo com apenas 15 anos de idade, Debbie Ackerman era campeã de esqui aquático. As duas eram melhores amigas e surfavam juntas. No caso das duas amigas, elas foram encontradas rapidamente. Em 17 de novembro, o corpo de Maria Johnson foi encontrado num charco a 80 quilômetros a oeste de Houston. No dia seguinte, o corpo de Debbie Ackerman foi encontrado no mesmo charco. O legista do caso estimou que os corpos ficaram na água de 48 a 60 horas. Há ainda outros desaparecimentos misteriosos que aconteceram antes desse. Por exemplo, em 26 de novembro, a ossada parcial de Colette Wilson, de apenas 13 anos, foi encontrada no reservatório Addicks, a 16 quilômetros de Houston. Ela havia desaparecido antes das duas amigas. Ou seja, todos os casos envolviam adolescentes e jovens mulheres ao longo da rodovia I-45 e que sumiram misteriosamente, sozinha ou em pares. Num período de 6 meses, em 1971, um total de 7 adolescentes e jovens mulheres de 13 a 21 anos tinham sido encontradas mortas na região de Houston, Texas. Os anos se passaram e os assassinatos violentos continuavam, e o mais alarmante era que não se tinha ideia nenhuma de quem estava fazendo isso. Quando se leva em conta o período que vai de 1971 a 1977, são 11 meninas no total encontradas mortas e todos os casos sem nenhuma resposta. Como todos nós já sabemos, não havia naquela época câmeras de segurança, não havia reconhecimento de placas nas estradas, etc. Outra questão era que havia 11 jurisdições diferentes. E isso era um grande problema porque a polícia não cruzava informações. Essa questão mostra como, ao longo da rodovia I-45, se alguém se safava de um assassinato, podia se safar de outro, e de outro, e de mais outro. O que acontece nos anos 80 é uma nova série de assassinatos que começam a ocorrer em outro trecho da I-45, em League City, na Calder Road.
Então, amigos, para a gente tentar entender ali todo o contexto da região, foi descoberto que na década de 1970, de 71 a 77, 11 garotas tinham sumido e tinham sido encontradas mais ou menos da mesma forma, né? No caso das garotas que sumiram nessa década de 1970, eram adolescentes, garotas bem jovens e que em alguns casos seus corpos apareceram rápido, né? Mas no caso específico das duas amigas que sumiram juntas, elas estavam num charco, que é um terreno ali onde tem água, né? Tem mato e tem água, e as duas foram encontradas ali, tudo na região. Então, os casos da década de 1980 já são como se fosse uma outra leva de assassinatos, né? Nos anos 70 já tinha acontecido, e na década de 1980 era como se fosse a segunda leva de assassinatos na região ao longo da rodovia I-45, né, que é uma rodovia interestadual, só que agora num outro trecho ali onde a rodovia passava. E agora nós temos um relato de uma moradora daquela região de Galveston, Texas. Marla conta que, por ser mulher, seus pais viviam falando sobre segurança e sobre ter cuidado. Ela diz que seus pais se divorciaram e as coisas mudaram quando ela estava no 5º ano. Foi quando sua mãe conheceu um novo homem. Ela o levou para conhecer Marla e o seu irmão. O nome desse homem era Clyde Hedrick. Ela conta que sua mãe conheceu o homem em uma discoteca meio que por acaso. Hoje em dia, Marla diz que, na verdade, o encontro não teve nada de casual e que foi tudo planejado. Clyde Hedrick usava sempre chapéu e gostava de frequentar bares, concursos de dança e tal. Clyde dançava e ganhava esses concursos com frequência. Marla conta que Clyde descobriu o suficiente para saber onde sua mãe ia. Eles se conheceram no bar e ela o levou para casa. Clyde Hedrick estava em Houston nos anos 70 e 80, atraído pelo boom da construção. Ele veio da Flórida e trabalhava com telhados. Marla lembra que não sabiam quem era Clyde na época, mas começaram a descobrir mais sobre ele porque o pai de Marla o investigou. Ele consegue uma cópia da ficha criminal de Clyde e nela dizia que o homem já havia sido preso por abuso de cadáver. Descobriu-se que Clyde Hedrick estava envolvido em uma morte misteriosa, a de uma mulher chamada Ellen Bisson, em julho de 1984, 3 meses antes do desaparecimento de Laura Miller. E aí agora, amigos, há um relato também de Kevin Petroff sobre o caso de Ellen Bisson. O promotor auxiliar do condado de Galveston, Kevin Petroff, diz que Ellen era uma jovem mulher que morava com os pais e o irmão em Friendswood, Texas. Ela tinha 20 e poucos anos, tinha um bom emprego e gostava de dançar. Tudo mudou na noite em que ela conheceu Clyde Hedrick. Naquele mês de julho de 1984, uma amiga chamada Candy Gifford levou Ellen Bisson a um bar da região chamado Texas Moon e apresentou Ellen a Clyde, e eles logo de cara se deram bem. No dia seguinte, Ellen não foi trabalhar e os amigos e a família não a acharam.
Eles então procuram Clyde e o perguntam sobre Ellen. Clyde Hedrick diz que viu Ellen Beeson ir embora numa caminhonete e que ela tinha ido embora com os amigos. Várias semanas se passaram e a amiga ficava cada vez mais preocupada e perguntava sempre ao Clyde Hedrick sobre Ellen. Ele então começa a perder a paciência com aquela insistência de Candy. Um dia, Clyde se cansa e discute feio com Candy e diz que ia mostrar onde estava Ellen. Clyde levou Candy Gifford até um local bem afastado de difícil acesso. Era uma estrada de terra. No local tinha um edifício pequeno perto de uma via férrea. Clyde ergueu um sofá velho que estava num terreno baldio e lá estavam os restos mortais de Ellen Beeson. Já fazia 6 meses que Ellen tinha desaparecido. O intrigante é que Candy demorou mais 6 ou 7 meses para avisar aquilo à polícia. Uma boa resposta para isso é que ela tinha medo de Clyde, pois, segundo Candy, naquele dia, Clyde teria dito que se contasse a alguém, podia acontecer com ela da mesma forma. O promotor explica que os restos mortais de Ellen Beeson foram encontrados longe do bar Texas Moon. Não sei se vocês lembram, amigos, agora mais esse bar Texas Moon, eu já falei sobre ele aqui anteriormente, né? Era o bar onde aquela garota Heidi Fay trabalhava, vocês lembram disso, né? O promotor explica, né, que os restos mortais de Ellen Beeson foram encontrados longe do bar Texas Moon, pelo menos uns 30 ou 40 quilômetros do bar. O local da desova do corpo era um lugar escondido e longe da pista onde passavam os carros. E agora a gente vai para o relato de Clyde Hedrick sobre a morte de Ellen Beeson. Clyde disse que os dois foram nadar num lago e que ela queria nadar nua. Ele conta que olhou para ela e, num dado momento, ela estava flutuando na água. Segundo Clyde, ela tinha se afogado. Ele continua dizendo que entrou em pânico, a pôs na traseira da caminhonete e, a caminho do hospital, segundo ele, decidiu se livrar do corpo por medo de virar suspeito de crime. E é aí que ele tem a ideia de colocá-la debaixo do sofá e dos pneus ali naquele terreno baldio. No entender do promotor, quando alguém é capaz de desovar um corpo num lugar com lixo, é porque ele não via a vítima como uma pessoa, não a via como um ser humano. Ele a via como lixo que precisava esconder da polícia e das autoridades, e isso diz muito sobre uma pessoa. O médico legista de Galveston analisa os restos mortais de Ellen e diz que o corpo ficou muito exposto às intempéries do local. Ali é uma área pantanosa. O legista diz que a pele havia se deteriorado e só restaram os ossos. A causa e a forma da morte de Ellen Beeson não puderam ser definidas e o legista coloca no relatório causa imediata desconhecida. Por conta disso, o promotor explica que a única acusação que pôde ser feita contra Clyde foi adulteração de provas por ter desovado o corpo de Ellen Beeson. Na época, o crime se chamava abuso de cadáver. Clyde Hedrick foi condenado por aquilo e a pena foi de $2.000 de multa e apenas 1 ano
de prisão. Após esse período, Clyde Hedrick era um homem livre. O promotor explica que naquela ocasião não havia muito mais além disso que pudesse ser feito com ele. Olha só esse absurdo. O cara conheceu a garota, e aí eu vou dar uma passada bem rápida para todo mundo entendendo essa questão. Ele conheceu essa Ellen, né, apresentado a ela por uma amiga em comum, e simplesmente no dia seguinte a mulher sumiu. Porque, obviamente, se o cara estava com ela, então ele era, assim, um grande suspeito, né? E essa amiga, né, muito preocupada com a Ellen, ela ficava o tempo todo perguntando a ele: cara, cadê a Ellen? Cadê a Ellen e tal? E ele dando desculpas, só que teve um momento que ele simplesmente surtou, né? Discutiu com ela, levou a Candy, né, que era essa amiga da Ellen, levou a menina pra ver que a amiga tava morta, bicho. O cara levou a amiga pra mostrar que a Ellen Bisson estava morta. Disse: olha, do mesmo jeito que aconteceu com ela, pode acontecer com você também. Uma ameaça muito clara, né? Por esse motivo, a Candy demora mais um tempo ainda para levar aquela informação para a polícia. Quando a informação chega para a polícia, a versão dele é o quê? Não, eu estava com ela, a gente foi para um lago, né? Foi nadar e tal. Ela disse que queria nadar nua. E quando eu vi, de repente, ela estava boiando, tinha morrido afogada. Então, cara, é uma história muito mal contada e que é muito difícil de se acreditar. Mas, por conta desse corpo ter ficado muito deteriorado e ter se passado muito tempo, o legista não conseguiu identificar a causa da morte. Então, o cara sai praticamente ileso, né? Ele é acusado só de ter mexido no cadáver. Ele não poderia ter tocado nela depois que estava morta e tal. Então, o crime que ele comete é um crime que ele pega 1 ano só de cadeia e uma multa de $2.000. Olha a loucura e o absurdo que é esse caso da Ellen Bisson. Catherine, autora do livro Deliver Us, explica que Houston é um local que sofre bastante com enchentes e, em alguns momentos, com furacões. Então, as pessoas daquela região sabem que a água prejudica as provas, né? Que a água destrói DNA e outras coisas que a polícia procura ao investigar um crime. Ou seja, a água acelera a decomposição, assim como o calor daquela região também. Em vários momentos, o calor na região é extremo. Então, por esse motivo, vários dos corpos dessas garotas só foram encontrados os ossos, o que dificulta muito o trabalho da perícia e, consequentemente, dos investigadores. O agente do FBI, Ransom, diz que os casos de Calder Road estavam conectados de alguma forma, principalmente pela cronologia do caso Ellen Bisson. Então, se havia semelhanças, poderia ser o mesmo criminoso. Como Ellen desapareceu em 1984, que foi em torno de 1 ano após o desaparecimento de Heidi Fye, então tinham que considerar que poderia haver relação. A história que Clyde contou sobre Ellen Bisson nunca fez sentido e a morte dela ocorreu no mesmo período em que as outras 3 mulheres foram encontradas no campo da morte da Calder Road, que não fica muito longe. Por esse motivo, quando Clyde Hedrick se torna o principal suspeito do assassinato de Ellen Bisson, ele também se torna um dos suspeitos dos casos da Calder Road. A polícia de League City não quis ser entrevistada por programas que abordam os casos não solucionados do campo da morte de Calder Road.
Catherine conta que a primeira vez que falou com Tim Miller, pai de Laura Miller, ele passou o dia inteiro falando como ele ainda estava lutando para encontrar a pessoa que matou sua filha. Foi Tim Miller que falou para Catherine sobre o caso de Ellen Beeson e Clyde Hedrick. Tim Miller diz que começou a investigar por conta própria sobre Clyde Hedrick assim que soube do caso. Miller descobriu que Clyde tinha uma casa que fica a apenas 3 casas de distância da dele. Tim Miller diz que não o conhecia e acha que viu Clyde apenas uma vez em Dickinson. Tim também conta que uma amiga de Laura, que ainda mantém contato, lhe contou que ela e Laura faziam caminhadas, mas passavam bem longe da casa de Clyde. Pois, segundo essa amiga, Laura tinha medo de Clyde Hedrick. O promotor continua a afirmar que não acredita na versão de Clyde para a morte de Ellen Beeson. Então, amigos, vocês estão entendendo essa parte aqui? Muito louco essa informação, né? Que em Dickinson, esse tal Clyde Hedrick morava muito próximo, era vizinho dos Miller. Olha só isso, cara. Olha que informação que a gente não imaginava, né? Olha essa informação. O Tim Miller, ele descobre isso muito depois. Esse Clyde Hedrick morava muito próximo da casa deles. E aí essa informação que diz que a Laura, né? Dito por uma amiga dela que a Laura já tinha medo desse Clyde Hedrick. Por qual motivo, né, isso? Marla conta que mesmo com o caso de Ellen Beeson, sua mãe acreditou em Clyde e inclusive se casou com ele. A dúvida que ainda fica é: Clyde é o assassino em série que fez 11 vítimas na década de 1970 e depois, na década de 1980, fez mais vítimas, desovando os corpos todos no mesmo local? Se trata de apenas um assassino ou são vários? E aí, em 1991, acontece de novo. Mais um corpo é encontrado ali, no mesmo terreno do campo da morte. Então é isso, amigos, a gente fica por aqui, né? Essa é a primeira parte dessa história que, como eu falei para vocês, é uma história com muitas informações e uma história bem sombria e misteriosa, e a gente encerra por aqui a primeira parte e na semana que vem eu volto com a segunda parte dessa história aqui no Crimecast.